No quinto episódio de House of the Dragon, nós fomos introduzidos a Rhea Royce, que é uma das esposas aí do Daemon Targaryen, e também vimos um pouquinho mais sobre a casa Royce como um todo. E como essa família é bem importante na história de Westeros, eu resolvi falar um pouquinho sobre eles nesse vídeo, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia, eu sou o PH Magaldi, e se você está interessado em saber sobre reis e vacas de bronze, esse vídeo é para você. Isso porque a gente vai falar sobre a casa Royce, que é uma casa bem importante, bem tradicional aí na história de Westeros. Eles têm um papel interessante durante a Dança dos Dragões, até também como membros ali do Vale de Arryn, eles têm um papel que antecede também esse período aí do reinado do Viserys I, e eles vão ter um papel importante também nas Crônicas de Gelo e Fogo, né? Nos 5 livros que a gente tem aí da saga, tem vários personagens da casa Royce que aparecem e que são bem importantes. Então a gente vai falar um pouco sobre a história dessa casa hoje aqui nesse vídeo e também citar alguns desses personagens mais importantes que a gente conhece aí da história dos Royce. Esse vídeo talvez tenha alguns spoilerzinhos sobre a Dança dos Dragões, que podem estar ali em House of the Dragon, mas nada muito exagerado, então pode ficar bem tranquilo. E pessoal, só pra comentar também que eu desisti de ficar justificando e comentando o tempo todo se eu falar o nome de um personagem de um jeito não usual, ou diferente, ou errado, porque, enfim, acho que já foi too much aí nos comentários. Tem muita gente que comenta, acho que bem intencionada, mas tem muita gente também que, enfim, só quer ser chato, então acho que eu também não quero ficar dando muita corda pra esse pessoal. Se você entendeu o nome do personagem que eu tô falando, de quem que eu tô falando, eu acho que já tá bom. Vale lembrar que em Westeros tem um monte de sotaques. A galera de Dorne fala de um jeito diferente da galera do Norte. Até pro casting das séries eles puxam isso. Tem o sotaque das Cidades Livres e de Westeros. Então, assim, vamos superar essa questão dos nomes dos personagens, sabe? Porque eu acho meio infantilidade, assim, ficar falando sobre isso, ainda mais, tipo, se você for uma pessoa que só veio no vídeo pra criticar e não fica aí no seu sofá criticando, mas nem se inscreve no canal, nem deixa um like. Eu não vou ficar me importando com você, meu colega. Então, assim, eu não vou mais ficar corrigindo os nomes, tá? Às vezes rola uma dislexia, o nome sai bugado, eu só vou falar sobre isso se for engraçado, que às vezes acontece também. E é isso, viu? Um beijo a todos os haters. A casa Royce é uma das casas mais nobres e antigas de toda Westeros, sendo que provavelmente eles são os vassalos mais poderosos ali da casa Arryn. A sede da casa Royce é chamada de Pedra Runa e o castelo ancestral deles fica ali mais ou menos na costa do Mar Estreito, sendo que atualmente nos livros eles também têm uma ramificação, né, da casa Royce, que é a casa Royce dos Portões da Lua, que é um título não hereditário, por assim dizer, que foi dado para eles, se não me engano até pelo Mindinho, para que a casa Royce guardasse, né, os Portões da Lua, que é a fortaleza, a fortificação que guarda a entrada do caminho que leva até o Ninho da Águia, né, leva até a sede da casa Arryn. E o brasão da casa Royce é muito interessante porque ele ostenta um conjunto de seixos cinzentos sobre um fundo laranja, só que é muito legal porque ao redor, né, desse brasão, eles têm várias runas escritas, e o lema deles é algo como nós lembraremos ou nós nos lembramos. Porque essa ideia das runas e desse lema que eles têm é para remeter ao fato deles serem uma casa com ancestralidade lá dos primeiros homens. Então eles são uma casa que tinha bastante importância ali na região do vale, mesmo antes da chegada dos Ândalos. Inclusive, a casa Royce tem até várias armaduras de bronze, né, que tem essas runas descritas nelas, porque eles diziam que era um tipo de magia que iria proteger as pessoas que usassem, né, ali da casa, usassem essas armaduras, o que não é muito bem verdade, porque vários membros da casa Royce morreram em batalha usando as armaduras com as runas, mas é algo que eles alegam uma herança da casa deles. E essa ideia do bronze também é muito interessante, e algo muito marcante na casa Royce, porque o bronze, se eu não me engano, era o metal principal dos primeiros homens, se eu não estiver bem enganado. E não sei se você está habituado aí com a história da formação de Westeros, mas a Westeros inicialmente era habitada pelos Filhos da Floresta e pelos gigantes de um modo geral. Aí os primeiros homens começaram a chegar ali pelo sul, porque Westeros e Essos eram conectados, né? Tinha uma passagem de terra por ali. E os primeiros homens foram chegando, foram, né, matando os Filhos da Floresta, foram entrando em guerra, até que os Filhos da Floresta usaram magia para quebrar a conexão
entre Westeros e Essos, que é chamado ali do Braço de Dorne, justamente onde rolou basicamente as guerras ali do Daemon com o Corlys Velaryon, dos degraus. Aquela região ali é um resquício da ligação, da conexão que tinha entre Westeros e Essos e que os Filhos da Floresta romperam através de magia. Eventualmente, os primeiros homens dominaram ali o Westeros, né, apesar deles terem parado de chegar por essa passagem que não existia mais. Porém, com o passar do tempo, os Ândalos vieram, né? E eles vieram, se eu não me engano, fugindo da expansão de Valíria mesmo, né? E das guerras ali que Valíria estava travando em Essos, né? E os primeiros homens vieram a barco e eles trouxeram a fé deles, né? Que é a fé do Sete, e trouxeram também o aço, né? Como metal principal ali das ferramentas, das armas deles, né? E foi assim que eles conseguiram vencer os primeiros homens, né? Porque os primeiros homens usavam bronze e os Ândalos tinham um metal mais qualificado para armas, né? Que no caso era o aço mesmo. E aí posteriormente, né, depois que os Ândalos chegaram e conquistaram quase tudo, quando Valíria, né, tava atacando ali os Rhoynares, né, a Nymeria pegou o resto do povo dela que sobreviveu ao ataque de Valíria, levou em 10 mil navios e chegou em Dorne, né, e ali junto com a Casa Martell eles conquistaram Dorne. É por isso que o rei de Westeros, ele é rei dos Ândalos, dos primeiros homens e dos Rhoynares, né, que é justamente a divisão cultural e étnica, né, que a gente tem ali em Westeros, né. Geralmente o norte ainda é mais dominado pelos costumes dos primeiros homens, né? A meiuca, né, de Westeros é mais Ândala, e Dorne ali tem a ancestralidade de Rhoynar, né? Então essa é a mistura que tem ali em Westeros. E justamente o fato dos Royces serem uma casa que antecede a chegada dos Ândalos é algo que eles colocam em muita evidência na história deles, né? Então o brasão tem esse lema de nós nos lembramos para falar sobre isso. Eles têm essa questão das runas, tem essa questão das armaduras de bronze. Isso é muito interessante porque eles também foram a primeira casa, né, que se opôs à chegada dos Ândalos, porque os Ândalos chegaram justamente ali pela região do Vale, né, e os Royce foram uma das casas que mais enfrentou os reis Ândalos, né, e mais se opôs a eles. Inclusive, né, antes da chegada dos Ândalos, os Royce se denominavam Reis do Bronze, né, ou Rei de Bronze, né, governando ali parte da região do Vale. E o último rei, né, a se opor ao controle ândalo na região foi o Robert II Royce, que foi o último rei de bronze que morreu na Batalha das Sete Estrelas, né, que foi uma batalha aí que, né, consagrou, né, consolidou o poder dos Arryn e dos Ândalos na região ali do Vale, né. E aí os Royce dobraram o joelho aos Arryns, mas eles acabaram mantendo boa parte do prestígio deles, além das terras, né, e também do poder ali de controlar algumas pequenas casas ali na região do Vale, né. Então essa casa conseguiu enfrentar os Ândalos, mas ainda assim manter parte da sua relevância mesmo com a derrota. Um exemplo bem legal, né, do poder que a casa Royce manteve, né, mesmo como vassalos dos Arryn, foi durante o reinado do Aenys I, lá em 37 depois da conquista. Porque nessa época, um cara chamado Jonus Arryn depôs o irmão dele, que era, né, o Lorde ali, né, do Ninho da Águia, e se declarou rei do Vale e da Montanha. Simples assim. E como o rei Aenys era meio frouxo, por assim dizer, ele não sabia muito bem como lidar com essa situação, né? Porque o Jonus tinha até aprisionado o irmão dele, né? Que era o Lord Ronel Arryn, né? E tinha tocado o terror se declarando rei. Inclusive ele é basicamente o último rei, né? Ali do Vale de Arryn, declarado pelo menos, né? E a casa Royce não quis saber, ela conseguiu reunir os exércitos, enfrentou, né, os apoiadores do Jonus Arryn e basicamente isolou o Ninho da Águia, né, cercando justamente ali os Portões da Lua, né, fazendo com que o Jonus, né, ficasse completamente isolado no Ninho da Águia, sem saber o que fazer, sem ter aliados. E embora isso devesse acabar com a guerra, fez com que o Jonus ficasse cada vez mais maluco, tanto que ele pega o irmão dele, né, o Lord Ronel, e joga ele da Porta da Lua, que é aquele buraco que tem lá no Ninho da Águia, justamente usado para executar, né, pessoas, né, tacá-las no precipício. A gente vê isso lá na primeira temporada de Game of Thrones. Então assim, o cara meteu o louco. Essa rebelião só acabou quando o Maegor, o Cruel, né, que nessa época ainda não era rei, foi montado no Balerion, né, até o Ninho da Águia,
Águia e exigiu a rendição do Jonas, que morreu, inclusive todos os apoiadores dele morreram, então foi assim que acabou aí essa treta. Quem herdou o Ninho da Águia, né, depois de toda essa situação foi um primo deles, né, o Hubert Arryn, que inclusive casou a filha deles com uma moça, com um cordeiro da casa Royce, né, o que mostra isso, como a casa Arryn e a casa Royce estão sempre meio ligadas. E simplesmente não dá para as pessoas exigirem que eu fale os nomes certos, porque falar Arryn e Royce e Ninho da Águia e Portões da Lua e Porta da Lua, tudo certinho, e Jonas e Ronel, acaba comigo. Impressionante. Vocês não sabem a minha luta. Vale ressaltar também que a casa Royce se opôs, por exemplo, ao reinado do Maegor, né, em prol do reinado do Jaehaerys, né, junto com a maior parte ali das casas do Vale também, né, o que manteve sempre uma boa relação entre a casa Targaryen, especialmente com o reinado do Jaehaerys, com, né, o Vale de Arryn e as casas dali, tanto que a gente vai ver união, né, entre os Targaryens e os Arryns e casas vassalas com o passar do tempo, né, inclusive a mãe da Rhaenyra, a esposa do Viserys, era membro da casa Arryn, né, então tinha toda essa relação se formando. Após o primeiro século da conquista, justamente na época ali do Conselho de 101, a gente vê a casa Royce no maior poder que ela teve durante toda a história de Westeros, né? Isso porque um membro da casa Royce era o Lorde Protetor do Vale em nome da Lady Jane Arryn, né? Inclusive a casa Arryn é muito interessante porque ela é bem famosa por ter mulheres governando ela, né? Quando a gente começa a Guerra dos Tronos, a gente tem, né, uma mulher também governando o Vale, né, a Lysa Arryn e tal. Então isso é um paralelo bem interessante que tem entre a dança e a Guerra dos Tronos como um todo, né? E tem ali um membro da casa Royce que está servindo como Lorde Protetor do território, né? Bom, durante a Dança dos Dragões, os Royce acabam apoiando o lado da Rhaenyra Targaryen. Eu sinceramente não sei se isso vai acontecer na série. Pelo que já mostrou ali de uma certa treta do Daemon com os Royce ali, eu não sei se isso vai rolar. Porém, nos livros é isso que acontece, né? Os Royce apoiam, junto com o Vale, apoiam o lado da Rhaenyra. Inclusive, tem até um membro da casa Royce, né? Que é o Willan Royce, que ele acaba falecendo num episódio ali, né? Em defesa dos negros, que é o ataque ao Fosso dos Dragões, que eu já falei em algum vídeo. Acho que no vídeo que eu falo sobre o fim que rolou dos dragões. E inclusive nesse ataque, esse membro da casa Royce morre. E eles até perdem a espada de aço valeriano deles, que é chamada de Lamentação. Chique. Durante a rebelião de Robert, os Royce também apoiaram, né, os Arryn, né, e lutaram a favor do Robert, né, contra os Targaryen, especialmente porque um membro da casa Royce acompanhava o Brandon Stark quando ele foi lá para Porto Real pedir, né, pro Rhaegar devolver a Lyanna Stark, né, e né, o Brandon e todos os companheiros dele, inclusive esse membro da casa Royce, foram mortos, né, pelo Rei Louco. Então isso deixou, né, o Lord Royce bastante convencido a lutar do lado dos rebeldes, né, então isso é um ponto interessante. E durante a Guerra dos Cinco Reis, o Lord Royce da época, ele é um dos caras que mais pede pra Lysa Arryn se aliar, né, ao Robb Stark e tomar uma posição durante a guerra, né. Porém, a gente sabe que a Lysa tava basicamente envolvida por detrás dos panos, né, e ela não queria tomar nenhum lado, nem quis envolver o Vale, né, durante o conflito, mas os Royce queriam, né, apoiar aí o Robb Stark. Vale comentar também que um membro da casa Royce, o Robert Royce, eu acho esse nome tão bonitinho, Robert Royce, eu acho simpático, não sei. Ele era um membro da guarda arco-íris, né, do Randy Baratheon, o que é meio aleatório, mas ok. Ele tem um papel lá interessante, né, quando a Catelyn e a Brienne fogem, né, do acampamento do Rhaelyn, que eu não vou dizer porquê, porque é muito spoiler daí também. E por fim, desse geralzão aí da casa Royce, vale comentar também que a casa Royce, como tem sempre esse papel de destaque, eles lideram, né, um movimento que é chamado de Senhores Declarantes, que é justamente os membros, né, vassalos ali dos Arryns no Vale, que se opõem fortemente ao fato do Mindinho ser nomeado, né, o protetor do território ali, né, do Vale. Então eles são bastante contras e são os Royce justamente que lideram esse movimento, que assinam a declaração contra o Mindinho, e até nesse processo que eles acabam se tornando também os guardiões ali dos Portões da Lua, né? Então esse é um detalhe bem interessante aí da casa. Bom, e agora falando da Rhea Royce, né? Essa personagem que apareceu aí de forma breve, né? No 5º capítulo de House of the Dragon. Bom, nos livros ela também, né, é a esposa do Daemon, e o casamento deles foi arranjado
pela avó do Daemon, né, a rainha Alysanne Targaryen, né, que viu na união dos dois um bom negócio, né, um movimento político muito interessante, já que a Rhaenyra na época era já a herdeira ali de Pedra Runa, né. Porém o casamento nunca deu certo porque eles não se gostavam, né. O Daemon foi pro vale e achou toda a região muito entediante, não gostava de ficar lá, não gostava da esposa, ela não gostava dele, então logo eles começaram a se incomodar um com o outro e o Daemon passou a chamar a Rhaenyra de vaca de bronze, justamente fazendo alusão às armaduras de bronze que os Royce sempre usaram. Bom, e a partir do fato do relacionamento deles nunca dar muito certo, começa um ir e vir do Daemon, né, porque ele tá sempre tentando se livrar aí da responsabilidade da esposa dele e o Viserys tá sempre tentando fazer ele voltar, né. Então, no momento que o casamento deles, dos dois, né, se prova estéril, né, e eles não conseguem ter filhos, o Daemon chega até a pedir pro Viserys anular o casamento dos dois, o que o Viserys nega, né, apesar de deixar o Daemon ficar ali em Porto Real como membro do Pequeno Conselho. Então, o Daemon preferiu ir trabalhar no Pequeno Conselho do que ficar com a esposa dele. Então, eles não se gostavam mesmo. Eventualmente, o Daemon começa a aprontar, né, pega ali a Missária como amante, né, tenta dar um ovo de dragão pra ela falando que ela engravidou, o Viserys ordena que o Daemon volte pra esposa dele, senão ele seria preso, ele volta, depois ele vai pros degraus, né, lutar ali na guerra contra a Tríade, aí ele volta, né, pra Porto Real pra pedir pra casar com a Rhaenyra, o Viserys ameaça mandar matar ele, exila ele do reino, enfim, então ele fica nesse vai e vem ali do vale, né, sempre insatisfeito com a esposa e ela também sem gostar dele, até que realmente a Lady Rhaenyra acaba morrendo quando estava praticando falcoaria e é dito que ela cai do cavalo e racha a cabeça. Diz na verdade que ela fica 9 dias em situação ali de vida ou morte, até que ela meio que se recupera, levanta da cama, sai andando, fica bem por 1 hora até que cai no chão e morre, né? Então assim, se eu não me engano, nos livros não deixa muito claro que foi o Daemon que matou ela, né? E na série eles preferiram deixar isso claro, que foi ele mesmo culpado pela morte dela. Fato é que realmente, assim que ela morre, o Daemon vai, né, lá pro Vale de Arryn e pede, né, pra ter as posses dela, né, as terras, a herança, o dinheiro, tudo mais. Ele quer ser o herdeiro ali de Pedra Runa. Porém, os Royce não concordam, inclusive eles passam todos esses títulos e terras para um sobrinho da Rhaenyra, né, e a Jaime Arryn, né, que era ali, né, a senhora do Ninho da Águia na época, ela também julga ali a situação e dá uma sentença a favor da casa Royce, dizendo que o Daemon não era bem-vindo no Vale de Arryn, né. Então a Jaime Arryn se, né, meteu ali e falou que eu mando aqui, você não é bem-vindo aqui, mandou o príncipe pastar e deixou a casa Royce sob controle dos Royce mesmo. Tá, mas você tá pensando que acabou os Royce importantes aí nas Crônicas de Gelo e Fogo? Não, porque o primeiro personagem das Crônicas de Gelo e Fogo que a gente vê morrer é um membro da casa Royce. É o Sir Waymar Royce, que tá lá no prólogo da Guerra dos Tronos e que a gente também vê na primeira cena da série de Game of Thrones, também lá na primeira temporada. É o Sir Waymar Royce, que pra quem não lembra, ele tá junto com o Geralt e o Will, né, numa patrulha lá pelo norte da muralha para encontrar alguns selvagens, e eles são atacados pelos outros. Bom, basicamente, né, o Sir Waymar, ele era o terceiro filho do Lord Royce e ele não tinha muita perspectiva de herdar títulos ou riquezas. E como eu falei até agora, a casa Royce é uma casa que tem essa questão dos primeiros homens, né, de ter toda uma tradição, e eles têm um código de honra muito parecido com os Stark, por exemplo, né, então eles levam essa questão da honra, né, do cavaleirismo muito a sério. Então, para os Royce foi uma atitude de honra o Sir Waymar ir para a Patrulha da Noite, já que ele não tinha mais perspectivas de terras e títulos, Então, até dito que o Lord Royce acompanha o filho, na ida até a muralha, inclusive eles param em Winterfell e é dito que a Sansa fica bem apaixonada pelo Sir Waymar, porque a Sansa é do jeito da Sansa, pelo amor de Deus. Então ela fica encantada com o Sir Waymar porque ele era um cavaleiro na época e tal. Enfim, de fato eles vão pra muralha e o Sir Waymar Royce começa a ficar lá. E como a gente vê no começo ali da Guerra dos Tronos, a muralha tá bem defasada, tem mais camponeses, bandidos, gente que foi lá contra a vontade, Então, quando o Sir Waymar Royce chega, ele chega já com status ali por ser um cavaleiro, por ser de uma família importante, e o Lord Jeor Mormont, não consegue ir muito contra ele para não querer ofender os Royce como um todo, porque ele sabia que era importante a patrulha estar
né, com aliados, porque tá faltando aliado pra Patrulha da Noite, né? E basicamente surge a necessidade de fazer uma missão, né, para ir encontrar, né, cerca de 80 selvagens que estavam rondando ali a região da muralha, né, de Bosque Profundo, né, se não me engano. E o Sir Raymar pede essa missão, ele pede para liderar essa missão. E como eu falei, o Jorah Mormont não consegue negar e acaba mandando com ele o Geralt e o Will, que eram os dois melhores batedores que tinham ali na Patrulha da Noite, né. E eles vão, por 9 dias eles perseguem os rastros dos selvagens e vão indo mais fundo, né, para as terras de Sempre Inverno. E o Sir Raymar Royce está obstinado a ter sucesso na missão, enquanto o Geralt e o Will estão cada vez mais incomodados porque eles estão sentindo alguma coisa estranha e porque eles eram muito experientes, né. Enfim, quem lembra aí do começo da série ou quem lembra do prólogo do livro sabe que fim que tem essa história, né? No livro, que é melhor narrado, né? Eles acabam encontrando os selvagens, né? Basicamente o que restou dos selvagens, porque eles estão todos mortos. Quando o Sir Raymar Royce pede para investigar melhor, eles veem que os selvagens sumiram, basicamente do nada. E aí eles são encontrados pelos outros, né? E o Sir Raymar Royce, apesar de ser bem babaca, e eu tô me embolando para falar Raymar Royce, mas apesar de ele ser bem babaca, né, ele não foge à luta quando ele vê, né, um caminhante branco, né, ele puxa a espada, vai pra lutar e já se ferra, né, porque a espada dele estilhaça logo no primeiro golpe, basicamente. Ele é morto pelo outro, né, e ele também acaba levantando e mata o Will, né. Então tem todo esse desenvolvimento aí no prólogo, que é, sensacional, o prólogo da Guerra dos Tronos. Vale muito a pena ler, é bem curtinho e é muito bom. E aí o Geralt, né, acaba fugindo de toda essa treta, e ele é decapitado pelo Eddard Stark, né, quando ele foge ali pro sul, no caso, né, então enfim. Então é um Royce, a primeira pessoa que a gente vê morrer, né, ali na Guerra dos Tronos, e a primeira pessoa que a gente vê ser transformada num famoso White Walker, né, lembrando que essa nomenclatura, né, caminhante branco, White Walker, não é dada nos livros, né, nos livros eles costumam chamar de outros, né. Então enfim, ele tem esse papel aí. Eu gosto bastante porque sempre descreve o Sir Raymar Royce usando luvas de zebelina, né, de pele de urso, não sei o que. Não, é pele de zebelina, né, acho que zebelina é um bicho, mas não sei, a descrição das roupas do Sir Raymar Royce é muito legal, assim, dá um aspecto muito interessante pro personagem, assim. O George Martin é muito bom nos detalhes. Mas é isso, pessoal. Eu particularmente admito que eu gosto bastante da casa Royce. É uma casa que... Eu acho que eu gosto de todas as casas que tem mais essa tradição dos primeiros homens, assim. Então eu gosto bastante dos Blackwood, gosto bastante dos Royce, gosto muito, de um modo geral, das casas nortenhas, né? Então... Eu curto bastante a casa Royce, acho que eles têm personagens bem interessantes durante a saga. Espero que no 6º livro a gente veja mais deles, né, e consiga entender um pouco mais do destino aí da casa Royce. Espero que eles mostrem um pouco mais, espero que essa questão da treta entre os Royce e o Daemon, né, seja um pouco mais bem abordada ali na série de House of the Dragon também. Enfim, mas deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre essa casa, se tem outras casas aí de Westeros que vocês gostariam de saber. E não zoem eu falando os nomes errados. Por favor, obrigado. Mentira, zoar pode. O ruim não é zoar. Zoar pode. Zoar tá tudo bem. O ruim é corrigir. Corrigir é muito chato. Não seja essa pessoa, tá? Zoe, não corrija. É isso. Se for zoar, deixe claro. Meta um kkk, porque daí eu vou saber que você tá zoando. Se você só corrigir, vai ser só chato. Mas é isso, pessoal. Fica aí o aviso. Não esqueçam de deixar os comentários, deixar o like também, se inscrever no canal e deixar sugestões aí de próximos vídeos. E eu vejo vocês justamente no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.